Oi, gente! Nosso vídeo de hoje é uma dica bem legal pra vocês, que é pra fazer o viés de tecido. Porque às vezes acontece da gente não ter o industrial da cor que a gente precisa, ou ele não combina perfeitamente com o tecido que a gente tá usando no trabalho. Então é muito legal usar essa técnica. Isso daqui é chamado de viés contínuo e é bem bacana pra você aprender a fazer aí no seu ateliê. E agora que os armarinhos estão fechados também, ó, é uma ótima dica. Quando faltar um material, você pode ir lá e fazer o seu próprio viés, além dele ficar lindo no acabamento da peça. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer o corte do viés e também como aplicar o viés de tecido na peça. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, já deixa um like aqui pra apoiar o canal. Bora lá? Bom, gente, aqui eu tô com o meu tecidinho pra fazer o nosso viés. E eu aconselho, eu acho que é mais fácil, se você pegar um tecido que ainda tenha essa parte da orelha do tecido. Porque aí fica mais fácil da gente saber a direção que tá o nosso viés. Porque aqui, ó, o tecido tem 3 fios. Esse daqui, que acompanha a auréola. Tem esse daqui, que é da largura do tecido. E tem o viés, que é esse fio que tá na diagonal. Então a gente precisa achar esse fio, porque é por isso que quando a gente corta o viés, ele vai encaixar certinho nas partes arredondadas e tudo mais, porque esse pedaço aqui, ó, tem mais elasticidade do que o resto do tecido. Então eu acho legal pegar uma parte que ainda tenha a orelha aqui do tecido. Para fazer o viés, você precisa de um quadrado do tamanho que você quiser. Aqui eu tenho um tecido que mede 30 centímetros, então eu vou fazer com um quadrado de 30 por 30, mas poderia ser menor ou maior, o que você preferir. Aqui, ó, você pode fazer um molde do viés, se você quiser. Eu gosto de usar essa régua de 25 por 25, porque quando eu preciso de uma quantidade pequena, que é apenas para uma peça, eu faço com esse tamanho aqui e dá certinho para a maioria dos meus projetos. Então, se você quiser fazer quadrados de papelão ou alguma coisa que você tenha quadrada, que você consiga usar como base, também fica legal. Aí eu vou começar aqui o meu viés, vou cortar fora essa parte da orelha do tecido, porque agora eu já sei a direção. Aqui eu tô usando a base e o cortador, mas eles não são essenciais, tá, gente? Você pode cortar tudo na tesoura, não tem nenhum problema. E pra formar um quadrado aqui, eu vou só dobrar o meu tecido aqui na diagonal. Junta as pontinhas. Aqui, se não ficar reto, porque o meu tecido foi cortado meio tortinho, depois eu vou acertar. O importante é que ele forme um quadrado aqui assim, ó. E eu vou cortar bem aqui. Aqui na régua, eu tenho esse ângulo de 45 graus aqui, e eu gosto de usar ele pra que eu corte bem retinho esse pedaço aqui. Tá cortado, agora eu vou vincar bem aqui, ó, essa parte que tá dobrada, porque eu vou cortar essa parte. Vou cortar meu tecido bem ao meio. Esse pedacinho que sobrou aqui, não tem problema, que depois, na hora que a gente estiver marcando, ele vai acabar saindo de qualquer jeito. Agora, tô com o meu tecido cortado aqui ao meio. Aí a gente vai juntar o seguinte, esse aqui você deixa virado pra cima, e essa ponta daqui, você vai puxar e vai colocar direito com direito aqui embaixo. Vai formar tipo uma bandeirinha. Aí a gente vai passar uma costura fechando essa parte. E essa costura, você precisa usar o ponto bem pequenininho. Eu costumo deixar o ponto em 2, 2,5. Porque como a gente vai cortar várias tiras desse tecido, a gente vai acabar cortando por cima da costura. E se o ponto estiver largo, ele vai arrebentar. Então coloca um ponto bem pequeno e passa a costura aqui, ó, com meio centímetro de margem, que já tá bom. Depois de costurado, eu abri aqui e o nosso tecido vai ter esse formato. Agora eu vou abrir essa costura. Se você quiser, pode levar no ferro, que fica melhor. Mas a gente vai vincando assim, ó, ele já dobra. E agora, com o tecido desse jeito, eu vou começar a fazer as minhas marcações. Quando é pra imitar aquele viés industrial, que tem 2,5 cm, e a nossa margem de costura costuma ser de meio centímetro, eu gosto de fazer as minhas tiras do viés com 3 centímetros de largura.
que é o que funciona pra mim. Mas se você for fazer um viés mais largo, que você quer que fique um detalhe mais largo na sua peça, eu fiz esses dias uma toalha de banho que eu queria que ele ficasse com 1 centímetro de largura, aí eu cortei a minha tira com 5 centímetros. Mas para a maioria dos nossos trabalhos, 3 centímetros já é suficiente. Mas isso é muito de gosto, você pode ir fazendo, testando e vendo o que se adapta melhor para você. Aqui eu vou fazer as minhas tiras com 3 centímetros e eu marco elas com um lápis macio, assim. Gente, lembra daquele pedacinho que eu falei que sobrou um pouquinho no meu corte? Ele vai sobrar aqui, ó. Então, vou só cortar fora. Na verdade, se você for fazer maior ou menor as suas tiras, vai sobrar um pouquinho de tecido. Se ele for menor do que o tamanho da largura aqui do seu viés, você pode cortar fora e descartar. Então, esse pedacinho aqui que sobrou, eu vou só arrumar aqui com o meu tecido. As minhas tiras de 3 centímetros aqui bateram bem certinho. As minhas marcações estão prontas e agora para poder unir esse meu tecido, porque a gente vai formar um tubo de tecido para poder cortar o viés, eu vou dobrar uma pontinha aqui de mais ou menos meio centímetro para dentro. Se você levar no ferro, fica muito mais fácil. A gente vai fazer isso dos dois lados. Eu vou passar no ferro meu aqui, porque eu acho que vai ficar mais assentado para poder mostrar para vocês. Faz desse lado e desse outro lado aqui também. Puxa uma beiradinha de meio centímetro para dentro. Você deve usar mais ou menos o mesmo tamanho de margem que você usou para costurar essa primeira faixa. Então, se você usou uma margem maior, você pode puxar um pouquinho mais. Como no caso eu usei de meio centímetro, eu vou puxar meio centímetro aqui para dentro. Passei aqui então, e agora a gente vai unir essas duas partes. E aí funciona assim, a gente não pode colocar essa ponta junto com essa ponta, porque daí a gente vai formar um tubo que a gente não vai conseguir abrir para costurar. Então é o seguinte, você vai se guiar pelos risquinhos que você fez e vai unir eles assim, ó, deixando sobra um espacinho aqui da primeira tira, ó, aqui tá o meu primeiro risco. Então com ele que eu vou juntar aqui do lado do meu viés. E esse último aqui vai bater aqui. Então ele fica meio esquisitinho assim. Bom, tem que sobrar um espacinho livre aqui e um espacinho livre aqui. E aqui a gente precisa olhar, ó, tá dobradinho, mas você tem que ver a continuidade das linhas. Então, você vai deixar bem retinho de forma que elas se encontrem aqui, ó. Aqui a gente deu um zoom para vocês poderem enxergar como as linhas continuam, ó. Aqui encontrou todas elas e sobra aqui da pontinha, ó. Essa pontinha fica pra fora. E agora, a gente vai aproveitar essa margenzinha que a gente dobrou e vai unir uma com a outra, assim, ó. Prende com os alfinetes desse jeitinho, tenta não mexer pra não sair das linhas aqui. E a gente vai passar a costura também com meio centímetro de margem aqui. Ele vai ficar meio esquisitinho assim na hora de costurar, mas é normal. Depois de costurado, ele vai ficar desse jeito, ó, aqui em cima ficou sobrando, aqui embaixo também. E aqui a parte de trás, ó, que foi a primeira costura, vai ficar assim. Então, ele forma como se fosse uma espiral. E agora eu vou começar a cortar. E pra ir cortando, é só ir seguindo as linhas que a gente desenhou aqui no nosso viés. Bem tranquilo, vai cortando até o final que ele vai formar alguns metros de viés. Terminei de cortar e aqui tá o meu viés. Eu medi ele, com esses 30 centímetros de tecido eu consegui fazer 2,90 metros de viés. Então dá pra usar pra bastante coisa e ele fica bem legal. E agora eu vou mostrar pra vocês como emendar um viés no outro, se você for fazer o viés de tecido assim. Porque às vezes você pode querer fazer, que nem eu fiz com esse meu tecido, que ele tem um comprimento de 30 centímetros só, você pode querer fazer mais metros de viés. Então você vai pegar fazer esse pedacinho aqui, que são com os 30 por 30, depois faz outro de 30 por 30. Aí a gente quer emendar esses dois, eu vou mostrar pra vocês agora como é que faz. Aqui eu peguei um viés de cor diferente pra poder mostrar bem certinho pra vocês. Pra gente emendar, a gente precisa deixar esse aqui retinho, também deixei reta aqui a parte da lateral. E esse outro, a gente vai colocar assim, ó.
formando como se fosse um L aqui na nossa peça. E a costura que a gente vai passar vai ser na diagonal. Porque aí quando a gente costurar assim e puxar esse viés pra cá, ele vai ficar bem retinho e vai acompanhar. Prontinho, ó, passei a costura aqui na diagonal e agora ele ficou assim na parte de trás. Aí a gente pode abrir essa costura, eu cortei o excesso ali de tecido e aí ele vai acompanhar certinho o restante do seu viés. Agora eu vou mostrar pra vocês a aplicação dele numa peça. Eu gosto de usar para costurar esse viés essa guia magnética aqui. Eu já mostrei bastante ela aqui no canal. É uma peça bem baratinha, ela custa uns R$5 na internet, nos armarinhos. E vale muito a pena ter. Aqui, como a minha máquina é industrial, eu grudo essa guia magnética no meu calcador e aí eu tenho a margem certinha que eu preciso de meio centímetro para costurar o meu viés. Se você estiver usando uma máquina doméstica, você também pode usar essa guia e você vai botar a sua agulha mais para a direita, porque aí ele também vai ficar com a margem de meio centímetro. Você dá uma diminuída na margem de costura. Que aí na hora que a gente for virar para rebater o nosso viés, a peça vai ficar perfeita. Ah, gente, mais uma coisa que eu tinha esquecido de comentar. Eu gosto de costurar o meu viés aberto. Eu não vejo necessidade em ir lá e ter aquele trabalhão de dobrar os dois lados aqui pra ele ficar que nem um industrial. Então, por isso que eu uso essa margem de costura sempre a mesma, bem certinho, porque daí na hora que a gente for dobrar pra rebater na parte de fora, é só fazer a dobrinha e dobrar por cima. Mas isso vocês já vão ver. Então, eu acho que não precisa fazer essas duas dobras e ter o trabalhão de ficar passando no ferro. Mas se você quiser fazer, fica a teu critério. Eu só acho que você vai ter que cortar um pouquinho maior, talvez um meio centímetro maior do que eu cortei aqui. E a aplicação desse viés de tecido não tem muito mistério. Aqui eu vou deixar encostadinho lá na beirada, ó, o direito do meu viés tá virado com o direito do tecido, deixo encostado na beirada e quando chegar aqui nas curvinhas, ele vai se encaixar igual o viés que a gente usa industrializado, ele vai se encaixar normal. Ele é um pouco mais molinho só do que o outro, porque aquele outro vem engomadinho. Mas é só você ir ajeitando e cuidar para não formar preguinhas. E a gente vai costurando a toda volta. O importante mesmo é só você tentar a margem de costura. Apliquei o meu viés aqui na parte de trás, agora eu puxei ele pra frente pra poder rebater. E dá uma deslizada assim, ó, no tecido pra ele ficar bem assentado, bem retinho e não enrugar na parte de baixo. Porque o tecido ele é mais macio, então é bom a gente dar essa puxadinha ali embaixo. E agora que eu vou dobrar aqui essa primeira parte e colocar ela sobre a minha costura. Então eu acho que é bem mais fácil fazer desse jeito quando a gente aplica do que dobrar tudo antes. Então, ó, você dobra até aqui o limite do tecido e daí dobra por cima da sua costura. E a gente pode prender com grampos aqui, fica até mais fácil. E aí vai passar a costura também utilizando a guia magnética ali, porque aí a costura vai bater bem certinho aonde estava a de baixo. Prontinho, gente, ó que bonitinho que fica o viés de tecido. Então a costura aqui, ó, por fora fica bem bonitinha. E aqui por dentro ela também fica, ó, usando a guia magnética, ela sempre vai ficar pra dentro aqui do viés, não vai passar pra fora da nossa peça. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa um like, também se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem um conteúdo novo pra vocês. E também deixa aqui embaixo alguma sugestão de dica que vocês quiserem que eu traga aqui pro canal. Tchau e até a próxima!